Questãozinha da FAMENE 2023.2, questão 52, dentro aqui da parte de mecânica, falando aqui, fera, sobre velocidade média cinemática. Olha só, pretende-se fazer a viagem João Pessoa-Campina Grande de aproximadamente 130 quilômetros de distância, com velocidade média de 65 km por hora. Um carro percorre os 32,5 km iniciais em 30 minutos. Qual é o tempo restante da viagem a fim de que o motorista termine o percurso com a velocidade média desejada? Fera, a velocidade média desejada aqui é de 65 km por hora. E a distância entre João Pessoa e Campina Grande é uma distância de 130 km. Pega a visão, tá vendo? A velocidade média desejada é uma velocidade média de 65 km por hora. A distância, o ΔS, entre João Pessoa e Campina Grande, uma distância de 130 quilômetros. Ora, se a velocidade média desejada é de 65 quilômetros por hora e a distância entre João Pessoa e Campina Grande é de 130 quilômetros, a gente pode calcular o tempo total dessa viagem. Concorda comigo? Tá vendo? Qual é a relação que a gente utiliza? Fera, velocidade média é dada pela relação entre a distância percorrida e o tempo. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, variação de espaço pela variação de tempo. Nós temos aqui uma velocidade média de 65 km por hora, para uma distância de 130 quilômetros, e eu quero calcular o nosso ΔT. Fera, o ΔT sobe, o 65 desce. Então, o nosso ΔT seria 130 dividido por 65. Fera, se você pega 130 e divide por 65, você vai encontrar um tempo total aqui de viagem de 2 horas. 130 quilômetros dividido por 65 quilômetros por hora me dá 2 horas de viagem. Então, o tempo total previsto para essa viagem seria um tempo total aqui de 2 horas. Então, esse tempo de 2 horas que você calculou aqui foi o tempo total. Mas ele falou que o motorista, durante a viagem, percorreu os 32,5 quilômetros iniciais no intervalo de tempo de 30 minutos. Então, ele percorreu os 32,5 quilômetros iniciais no intervalo de tempo de 30 minutos. Mas ele quer fazer a viagem em 2 horas com essa velocidade média. Então, se ele programou fazer a viagem em 2 horas e ele já gastou 30 minutos, qual é o tempo restante a fim de que o motorista termine o percurso com a velocidade desejada? Se for para ele terminar o percurso com essa velocidade média desejada, ele tem que fazer a viagem em 2 horas. Se ele já gastou, fera, 30 minutos, o tempo restante da viagem seria quanto? Ó, tá vendo? Se ele já gastou 30 minutos, o tempo restante da viagem é o tempo total que ele pretende fazer a viagem, menos o tempo que ele gastou aqui no início da viagem. Qual foi o tempo total previsto? 2 horas. Quanto tempo ele gastou nesses 32,5 quilômetros iniciais? Ó, tá vendo? Ele gastou 30 minutos. 30 minutos, meia hora. Ou seja,
ele tem que fazer o restante da viagem em 1h30, ou seja, 1,5 hora. Portanto, a alternativa correta para essa questão, alternativa C. Até a próxima!